Olá, eu e meu grupo a gente vai apresentar sobre os radiofármacos e o grupo é composto pela Camila Martins, Beatriz Santos Cardoso Araújo e Lucas Almeida. Bom, o que são radiofármacos? Radiofármacos são preparações farmacêuticas, medicamentos, utilizados em medicina nuclear para fim de diagnóstico e terapia de doenças. A sua estrutura ela é composta de um elemento não radioativo, que é o ligante, podendo ele ser uma hemácia, um anticorpo, um leucócito, e um elemento radioativo, que é o radionuclídeo. Bom, o ligante ele possui o objetivo de direcionar o composto a um órgão de interesse pela função fisiológica ou fisiopatológica da doença. E o radionuclídeo, dependendo do tipo de emissão, ele vai ser ele que vai promover o diagnóstico ou terapia. A ligação do composto-alvo pode ocorrer pela perfusão sanguínea ou por mecanismos específicos, que é a ligação a um receptor celular ou um processo bioquímico. Em relação à classificação dos radiofármacos, segundo a Organização Mundial da Saúde, os radiofármacos eles podem ser classificados em 4 categorias: produtos radioativos prontos para uso, os geradores de radionuclídeos, componentes não radioativos para a preparação de compostos marcados como elementos radioativos e precursores utilizados para a marcação de outras substâncias antes da administração, como, por exemplo, amostras vindo do paciente. O prazo de um radiofármaco ele tende a ser mais curto, devido à presença do componente radioativo em sua composição, e também por conta da possibilidade de ocorrer sua decomposição pelo processo de radiólise, o que os torna menos estáveis e com maior probabilidade de sofrer alterações em sua qualidade com o tempo. E o decaimento radioativo ele impõe exigências rigorosas sobre a produção e o uso de um radiofármaco. Por ser muito perigoso, por conta da radioatividade, ele é visto com muita atenção, tanto o uso como a produção dele. Bom, eu trouxe os principais tipos de radiofármacos que existem, são esses todos que estão aí no slide, que é o tecnécio, o iodo, o tálio, o galho, o índio, o xenon, o crípton e o flúor. Todos esses são um tipo de radiofármaco. Então, como a Beatriz explicou, a ação dos radiofármacos depende do tipo de nuclídeo e da molécula ligada a ele. Como os radionuclídeos são instáveis, eles transformam espontaneamente para o nível mais estável. Isso emite partículas, podendo ser elas as alfas, a beta negativa, a beta positivo ou radiação eletromagnética. Então, por eles estarem mais estáveis, eles decaem e nisso emite radioatividade. O decaimento dos radionuclídeos dá origem à radiação eletromagnética penetrante, que consegue atravessar os tecidos e pode ser detectada externamente. Então, como eu disse, os radionuclídeos, eles decaem para buscar estabilidade. Então, aqui a gente tem um núcleo instável. Se ele decair e emitir partículas beta-negativas ou partículas alfas, então eles têm radioisótopos terapêuticos. Agora, se ele decai e emite beta-positivo ou raio gama, eles são radioisótopos de diagnóstico. Os radioisótopos de terapia, eles têm uma baixa penetração na matéria, essa partícula alfa e a partícula beta. Isso quer dizer que quanto menor a penetração, maior a interação com a matéria e maior a capacidade de causar dano tecidual, ou seja, é um radioisótopo terapêutico. Quando o isótopo decai, ele emite partículas alfa ou beta negativo, que tem um poder de penetração e alta capacidade de causar dano tecidual. Assim se tem o radiofármaco para terapia. Enquanto os raios X e gama e partículas de nêutron, eles têm uma alta capacidade de penetração, por isso uma baixa capacidade de interação com a matéria. E aí, esses radioisótopos, eles são utilizados para diagnóstico, porque eles vão indicar onde eles estão, e com isso dá para ter uma ideia da localização exata da molécula. Os elementos radioativos, devido às suas características físico-químicas, apresentam afinidade e especificidade por diferentes órgãos, sistemas ou patologias. Os radionuclídeos, eles são produzidos artificialmente em reatores, aceleradores de partículas ou geradores. As características físicas determinam o tipo de emissão nuclear, o tempo de meia-vida,
e a energia das partículas ou radiação eletromagnética emitida. E aí, o tempo necessário para que a quantidade de radiofármaco existente no organismo se reduza à metade chama-se tempo de meia-vida biológico. Aqui temos alguns exemplos de tempo de meia-vida de alguns radionuclídeos, e aí não é muito interessante que seja tempos muito longos ou muito curtos, como 193 horas ou 10 minutos. Um exemplo ideal de tempo de meia-vida é do tecnésio, que é suficientemente longo para a preparação dos radiofármacos, administração e aquisição das imagens, e suficientemente curto para minimizar as doses de radiação para o paciente. Então, como que é a ação desses radiofármacos no organismo? Ele é injetado por via endovenosa no paciente, e essa molécula radiomarcada, ela se distribui por todo o paciente e aonde ela se acumularem ao decaimento dos isótopos. E com isso se dá uma noção da localização dessas moléculas, de onde ela caiu e se acumulou, formando a imagem. Dando exemplo de radiofármacos para o diagnóstico, como o tecnésio, há alguns possíveis ligandes que ele pode se coordenar. A escolha do ligante depende de onde quer que seja detectada a presença do radiofármaco. Nesse caso, foi escolhido o ligante metileno de fosfato, que pode formar essa ligação de coordenação aí. Nele, a presença de fosfato. E aí, qual a região do nosso corpo mais rica em fosfato? Os ossos. E aí, onde tiver mais tecido ósseo, causado, por exemplo, por um câncer, a molécula vai se acumular e vai ficar mais visível, podendo identificar aonde está um tumor, por exemplo. Agora, um exemplo de radiofármacos terapêuticos é o DOTIPEN 177, que é uma molécula que interage com o receptor somatostatina, que fica na superfície das células tumolares e carrega junto com essa molécula, em ligação coordenada, um radioisótopo de emissões de partículas beta negativas, no caso o lutécio. E por possuírem decaimento beta negativo, eles causam dano à célula. O radiofármaco, então, vai se acumular nessas massas pretas aí no fígado, que a gente consegue ver, observar na imagem antes do tratamento. E a partir do decaimento dos radioisótopos, vai fazer um dano tecidual especificamente aonde tem o acúmulo dessas células pulmonares nesse tecido, e então ele desaparece. É o que a gente consegue observar na imagem depois do tratamento. As aplicações dos radiofármacos na medicina nuclear, em sumo, são duas. Existem as do tipo diagnóstico e as do tipo terapêutico. Para o tipo de diagnóstico, é feita uma diagnose de uma forma não invasiva na fisiopatologia de uma dada doença. E o uso de radiofármacos para terapia utiliza-se da propriedade de instabilidade nuclear do radionuclídeo e a consequente emissão de radiação ionizante para tratar doenças de forma direcionada, atingindo alvos específicos tumorais, tais como o câncer da tireoide e os linfomas. Os requisitos para o uso de radiofármaco no diagnóstico são possuir em sua constituição um radionuclídeo emissor de radiação gama com energia entre 100 a 300 kV ou de pósitrons, capazes de permitir a realização da imagem. Devem decair por captura eletrônica ou transição isomérica. Não devem emitir radiação corpuscular, minimizando a dose de radiação para o paciente. E a meia-vida física deve ser adequada ao estudo fisiológico de interesse, não promovendo efeitos farmacológicos. Nessa imagem a gente tem desde o preparo e administração do radiofármaco, até a formação da imagem, SPEC, etc. Nessa imagem temos desde a produção do radionuclídeo até a forma como é adquirida a imagem do corpo pelo processo de aniquilação das partículas e a formação de imagem de um radiofármaco diagnóstico. Para o uso de um radiofármaco de cunho terapêutico, os requisitos são um pouco diferentes. Ele deve ser emissor de radiação particulada, como beta, alfa e elétrons Auger, com energia maior de 500 kV. Deve ter a capacidade de se concentrar o mais especificamente possível no tecido-alvo, para transferir a ele uma alta taxa de dose de radiação para destruí-lo,
não prejudicando os tecidos sadios adjacentes. Uma reação farmacológica é possivelmente esperada num processo como esse. E é importante que haja uma compatibilidade entre o tempo necessário para o radiofármaco se concentrar no tecido-alvo e a meia-vida efetiva do radionuclídeo.